Então, boa noite, gente, sejam bem-vindos. Estamos no segundo dia hoje das práticas de uma atuação macumbeira, onde a gente fez alguns exercícios e também conversou um tanto sobre essa relação entre tempo-corpo, corpo-cultura, essas dimensões, a relação de um corpo que atravessa as dimensões. E aí, eu não sei se vocês têm aí, eu tinha pedido para a galera trazer uma vela. Você conseguiu, Miguel, pegar? Você fala por ele. Não consegui, mas eu tinha um que tinha apagado ali, aí tem Tudo essa. bem, perfeito. Boa noite. Daniel e Jorge, vocês conseguem uma vela? Boa noite, Natália. Boa noite, Zia. Olá. Uma vela dessas branca. Eu não tenho. Eu acabei de ver o vídeo da aula de ontem agora há pouco. Eu não tenho nenhuma vela aqui, Tá, infelizmente. tudo bem. Vai dar do mesmo jeito. Aí, boa noite, Ari. Boa noite. A gente ontem conversou um tanto também nessa relação de quais corpos. Boa noite. Estava perguntando, Jorge, se você tem vela aí, vela branca. De bom também, Ari. Massa. Tá. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Jeff. Olá, boa noite. Boa noite. Já vou perguntando a vocês dois se vocês têm vela branca. Conseguiu a vela, Jeff? Sim, acabei de sair comprar. Ótimo. E você, Gustavo, tem vela em casa? Não, não tenho. Tá, tudo bem. A gente ontem conversou um tanto também, a partir inclusive dos escritos da Estela do Patrocínio, essa relação de quais corpos podem muito facilmente estarem no trânsito e quais outros estarão numa relação de loucura, né? Já que Estela escreve ou escreveram seus escritos e hoje a gente consegue trabalhar nessa relação dessa poética ali que está por trás, mas boa parte da vida de Estela, Estela é uma mulher preta, passou a vida dentro de manicômios, né? Então, conseguir entender também quem são esses corpos que podem visitar essas dimensões mais tranquilas, faz parte também dessa relação e entendimento dessa ética, dessa atuação, né? Mas hoje, gente, queria chegar perguntando, na verdade, lendo um trechinho para vocês de algo e fazendo perguntas para vocês trazerem um tanto mais de vocês, porque ontem a gente foi mais também, né? Foi ler, prática, e aí queria escutar um pouco mais de vocês também, de como inclusive o grupo, as pessoas do grupo, vêm entendendo essa relação de encantaria. E queria ler um trecho do livro de Sobunfu Somé, O Espírito da Intimidade. E aí, Somé, lá no... Deixa eu ver qual é o capítulo. Uma Canção do Espírito, acho que é a segunda página. Ela coloca assim: o espírito do ser humano é igual. Em nossa tradição, cada um de nós é visto como um espírito que toma forma humana para desempenhar um propósito. Espírito é a energia que nos ajuda a nos unir, que nos ajuda a ver além de nossos parâmetros racialmente limitados. Também nos ajuda nos rituais e na conexão com nossos ancestrais. Os ancestrais também são chamados de espíritos. O espírito de um ancestral tem a capacidade de ver não só o mundo visível do espírito, mas também este mundo. Assim, serve como nossos olhos, dos dois lados. É esse poder dos ancestrais que nos ajuda a direcionar nossa vida e evitar os abismos. Separei esse trechinho que eu fiquei pensando, inclusive, ontem do que Zi trouxe dessa relação do receptáculo. Que eu acho que tem uma coisa dentro dos saberes indígenas e negros, boa noite, que é essa relação de entender o trânsito, a passagem. Acho que, assim, a contemporaneidade é que vem falar isso de uma forma agora, os estudos
da contemporaneidade que vem falar isso de uma forma quase como a descoberta da roda, né? E aí, quando a gente está falando de povos nativos e povos negros, isso é muito tranquilo. Trabalhar a relação do trânsito, trabalhar a relação da transformação, entender isso de forma social, espiritual, de forma energética. E aí, falo isso na importância de a gente conseguir lembrar de algo, inclusive... Agora me fugiu o nome do pesquisador. Eu vou lembrar até o final. Ele tem um livro... Meu Deus, o nome do homem. Ele é de Moçambique, e aí ele passou uma boa parte da vida, assim, já adulto, foi para Recife. E aí começou a pegar muita viagem, assim, porque ele fez essa diáspora ao contrário, né? Assim, e aí, digo, inclusive, das manifestações, que ele via muitas manifestações no seu território, que quando chegou em Recife, foi de uma semelhança que às vezes o assustava. E aí ele tem uma coisa que ele fala que muito do que a dança contemporânea hoje... Meu Deus, o nome do homem. É porque eu fico agoniada quando não lembro o nome da pessoa, mas eu vou dar aqui até o final. Que ele falou assim, muito do que a dança contemporânea hoje, ou que o movimento contemporâneo, de algum modo, se esbarra para construir conceito, boa noite, Li, vem desse lugar dos povos nativos e originários, né? Dessa relação de transmutação, dessa relação de entendimento de outras percepções de temporalidades, de dimensões. E aí que, por vezes, essa própria admissão de várias corpas dançando, e que cada corpo dança de um jeito, é muito quando a gente olha e entende a própria lógica dos terreiros, está muito direito ali, ou muito bem acessado, quando a gente vê um Xangô dançar em diversas cabeças, e nenhuma dessas cabeças está errada a forma de dançar. Cada corpo um gesto, cada gesto uma memória, cada memória uma forma de manifestá-la. E aí, coloco isso da dimensão da gente conseguir lembrar da importância de racializar essas práticas, né? Elas têm fundamento, porque, por vezes, o que acontece quando a gente está tratando ou acessando algo que é colocado de forma muito abrangente, inclusive pelo próprio movimento, os movimentos modernistas, disso que é o popular, a arte popular, o acesso popular, parece que não tem fundamento, parece que não é fundamentado, não tem um lugar onde aquilo surge. Só brotou. E aí esse apagamento faz muito parte desse plano pedagógico colonial da assimilação de um conhecimento, né? Um conhecimento que ele está ali, mas a gente não sabe a que fundo ele veio. E aí eu parto para as perguntas. Que é assim, a primeira pergunta, são 3 perguntas. São 3. E aí queria que vocês pegassem viagem também, assim, para entender de como isso se responde, ou talvez nem se responda, mas como organiza outras perguntas. Às vezes não é sobre resposta, é sobre organização de pergunta. E aí, tipo assim, qual a relação de vocês com a encantaria? Essa relação do encante, do que não necessariamente a matéria, mas a vibração. Como não ser extrativista quando trabalhamos com as culturas negras e indígenas? Quais caminhos a gente busca para não fazer uma mera mímese? E o que, para vocês, é essa relação do macumbeiro? A gente já sabe pela própria, eu acho que, essa luta contra a intolerância religiosa, da própria relação de macumba, um instrumento, mas também muito usados, inclusive pelos povos aqui do Nordeste, de a admissão dessa palavra muito mais tranquila, de ser macumbeiro, feiticeiro, e aí de como vocês também entendem essa relação dessa cruza entre o sujeito que está dentro de um rito e o sujeito, a sujeita que está dentro dessa cena. Vou repetir. Qual a relação de vocês com a encantaria? Como não ser extrativista quando trabalhamos com culturas negras e indígenas? E qual a relação que vocês constroem quando a gente fala desse sujeito que trabalha
no espaço da ritualidade e no espaço dessa ritualidade também dentro da cena. A viagem que vocês pegam. Acredito que o mais interessante disso que você traz talvez seja o próprio elenco que está aí, né, colocando o corpo nesse trabalho com esse nome. Claro que acho que essa pergunta também pode se desdobrar para processos criativos de convidados que estão aqui, né, para além do nosso elenco, mas vou acabar entrando, então, como diretor do projeto, e aí também dar um tempinho para eles irem trabalhando essas três questões. E também porque tem um campo da subjetividade da jornada de cada um quando a gente está num trabalho como esse e dentro dessas perguntas que estão diretamente conectadas com a nossa ética diante o mundo, né? Que não está necessariamente só falando a respeito de um trabalho, que a partir do momento que a gente sai do ensaio, tá tudo, né, só ali que eu tenho esse compromisso e essa responsabilidade. Não, eu acho que é o tipo de trabalho, e ainda mais quando a gente está falando de um núcleo experimental de Butoh, é muito evidente para a gente que esse fazer é um fazer que não é uma operação que acontece só dentro de uma sala de ensaio, mas justamente algo que está em nós o tempo todo, a todo instante, e que dança é só uma palavra muito bonita para isso sem nome, que é o que a gente está pulsando e pulsando, pulsando todo momento da nossa existência. E aí eu vou falar tanto do grupo quanto da Encanteria, e de certa maneira já fico com uma fome de ter você no sábado. Então já vou mandando, porque é justamente essas as respostas e as perguntas da fala que eu vou fazer aqui na Oswald no sábado, mas eu te mando esse vídeo e espero muito que seja o começo das nossas conversas e de nossas danças e andanças. Eu sou umbandista desde nascido, minha família é de terreiro de Umbanda aqui na Zona Norte de São Paulo. A Zona Norte de São Paulo é muito diferente do resto de São Paulo. A Zona Norte de São Paulo ela é delimitada pelo rio Tietê, então aquilo que está do outro lado do rio. Atualmente eu moro na Casa Verde, muito perto do Peruche, que foi um dos quilombos maiores, e por muito tempo a maior parte da população negra de São Paulo estava no Peruche. A população negra da Zona Norte de São Paulo é uma população maior do que Salvador, para a gente ter uma ideia dos números. Não é à toa que São Bódromo é aqui, não é à toa que a quantidade de terreiros é aqui, não é à toa que tem esse movimento e que se entrecruza também com os imigrantes que chegam no início da década do século XX. Então, esses portugueses pobres, esses espanhóis pobres, da família do meu pai, esses nordestinos que vêm justamente nesse momento que aconteceu esse êxodo, e tem muita gente vindo justamente ali na década de 30, 40. E tem essa encruzilhada, então, que é a Zona Norte, que é um lugar muito particular. Então, minha vida como macumbeira, ela se faz aí, mas no decorrer disso, que é o núcleo experimental de Butoh, e lendo Simas, lendo Rufino, e ao mesmo tempo que aquilo que a gente estava conversando antes, tem muitos desses saberes do livro que já estão em nós, que não precisava do livro, mas como lutar todas as lutas e ocuparam todos os espaços, né? Como que muitas ascensões e muitos movimentos estão acontecendo porque estamos ocupando mais espaços do que os espaços que me eram possibilitados ou possibilitados para outros corpos nos anos 90 e nos anos 2000. Então, o que é ser macumbeiro para mim é muito próximo do que o Simas e o Rufino levantam no quesito de poder ser um macumbeiro pouquíssimo religioso. No quesito de que eu entendo as macumbas como um saber que compreende que o terreiro é muito além do ilê, da tenda e dos barracões, mas que é o terreiro, é uma compreensão de terreiro mundo. Então, para mim, macumbeiro é o sambista aqui das escolas de samba do lado, é o jongueiro, é o funkeiro, há muitas possibilidades, é a pessoa que sabe onde mora a benzedeira, é a pessoa que sabe onde buscar o saquinho de Cosme e Damião, desde que não seja justamente só num lugar extrativista, que coloca esse lugar não num campo de troca, mas qual é a possibilidade de compreender essa ética e esse complexo de saberes e fazeres, que é religioso, mas que também é o cotidiano. É um sagrado que está no cotidiano, que está nas nossas vidas, e que essa foi a estratégia de muita gente continuar viva.
no quesito não só físico, né, no quesito de biológico, mas no quesito sígnico, cultural. Então, para mim, ser macumbeiro é também um lugar de que eu acredito que os ebós que eu realizo são mais próximos do Ijikata do que de terreiro de umbanda que eu já fui, que estava muito mais puxado para um kardecismo que legitimava eugenia, racismo. Então, como a gente vai entendendo e sendo tensionado e não tendo a ingenuidade de hoje defender um lugar sagrado que não que separa o que define como profano e que volta a combater o corpo, que volta a combater a alegria, que volta. Então tem esse lugar de como assentando os meus ebós na encruzilhada com o Ijikata, de ser um macumbeiro pouquíssimo religioso, de entender que a instituição religiosa sempre instaura uma relação de poder e que existem outras maneiras para a gente cuidar, e que essas maneiras, quando você levanta essas questões, né, de que esse corpo, essa imagem da metamorfose, da transmutação, que a gente visualiza muito nos saberes e fazeres pretos, indígenas, mas que a gente também consegue entender esse indígena no sentido de todos aqueles que pertencem à terra, né, naquela visão do Eduardo Viveiros de que o oposto de indígena seria alienígena. Então, quanto o Ijikata é indígena de sua terra, quanto ele é filho daquela terra do Japão. Então, quando a gente olha também para esses povos que estão atentos à terra, em Ásia, a gente também visualiza isso. E aí essa é a pergunta de como não ser extrativista. É fazer um trabalho desse não dentro de uma construção substantiva de cultura, no sentido de ir lá e tomar conteúdos, e ficar replicando conteúdos. Você teve a minha oficina de Butô, e é justamente isso, como não cair na mimes, como não ir lá e simplesmente pegar tudo e fazer alguma coisa que parece com, mas é entender esse corpo que está em trânsito, porque a partir do momento que a gente está aqui, se alimentando das inquietações e proposições do Ijikata e não replicando seus conteúdos, mas as suas lógicas, e que eu sou filho dessa terra, e que eu sou filho desses terreiros por onde eu passei, e que sou filho da minha ancestralidade não só humana e dentro de e aí vendo isso, mas que eu também, quando a gente entra nisso, tanto pelos caboclos quanto pelo Ijikata, meu ancestral é a pedra também. Meu ancestral é a folha, meu ancestral é a lua. Como ir para além do humano e dessas lutas, não deixar de olhar para essas lutas, não fazer do meu corpo campo de batalha dessas lutas, não fazer do meu corpo um corpo que sabe dos privilégios que tem nesse país por ter a cor que tem e por me identificar com a minha cisgeneridade, mas entender qual é o meu posicionamento nisso para fazer tudo isso e além. Minha relação com a encanteria maranhense, por exemplo, eu nunca pisei numa. E aí a grande questão é justamente nesse sentido de como esse cruzo acontece principalmente para mim pela Umbanda, pelo Candomblé e pelo Catimbó. E que a grande questão da gente chamar de encanteria, encantaria, tem esse lugar do encante, que me conecta com essa questão da macumba, pensando no jogo etimológico que o Simas e o Rufino faz, que é esse encontro dos poetas macumbeiros, né? Dos poetas, do feitiço da palavra, né? Entender o poeta como feiticeiro da palavra, o feiticeiro que encanta os corpos, e entender todo esse sistema opressor como um sistema de desencantamento. E a grande questão foi um jogo que todo esse trabalho começou com os Anhangás, e aí a gente se questionava se o nome dos Anhangás não jogavam a gente num lugar que a gente não teria lugar de fala para chamar só de Anhangás. Depois a gente pensou nos chapiris. Depois a gente pensou na questão da entidade, mas a entidade é uma palavra que, pensando por onde a gente vai, entidade é muito complicado, porque a entidade pode ser, a CET é uma entidade, né? Tem muitas instituições que também é entidade. Então a palavra encantado nos deu possibilidade de fazer do nosso corpo um lugar que é atravessado pelos e aí a gente optou por essa palavra porque esse lugar do encante dá conta dos encantados que me permeiam da Umbanda, mas que para outras pessoas, por exemplo, que a gente tem aqui, que tem um estudo profundo em cultura japonesa, os yokais,
todos esses seres que nos atravessam por outras mitológicas, como as sereias, que estão muito presentes no universo do brasileiro, mas que está presente em diversas culturas, em diversos povos, em diversos tempos. Então, o que deu a possibilidade de entender esses encantados em diversos cantos de uma maneira não extrativista é fazer assim: teu corpo é atravessado por qual? A tua história é atravessada por qual? Não de uma maneira de, ai, que bonito esse daqui eu quero, como se a gente estivesse num supermercado roubando. E a grande questão de não ser um extrativista no sentido de um roubo é, qual é a troca que a gente vai pôr no jogo? Com quem a gente vai falar? Se a gente vai vir para a banca do mercado, entendeu? E que a gente quer esse mercado não para uma mais-valia, para a gente comer mais e dar menos, qual é a troca que a gente quer fazer? O que a gente pode oferecer? O que a gente vai pôr no nosso balaio em troca disso? E quais são os convites que a gente abre? E claro que abro tudo isso para também te ouvir sobre tudo isso. Perfeito. Eu acho que eu vou escutar mais todo mundo e depois vou fazer umas considerações, mas muita coisa. Massa. E vocês? Digam mais. Boa noite. Eu sou o Gustavo, vou falar um pouquinho. Vai ser bem simples, porque eu tô chegando agora nesse projeto, né? Tô há 3 semanas aí, quase um mês, e não tem relação nenhuma com canteria, nem com banda. Tô aprendendo, né, a partir das referências que estão vindo para mim, através desse projeto. E acho que como uma forma de não ser extrativista nesse projeto, né, no que a gente está se propondo a fazer, é se colocar disposto à vivência que está ali proposta, né, mais do que aprender sobre e tentar reproduzir, né, aquela reprodutividade simples, né, mas sim se colocar à disposição do que está acontecendo, do que está sendo provocado pela vivência, pelos ensaios, pelas palavras também que estão sendo colocadas ao longo desse processo todo. E a terceira pergunta, qual que era mesmo? Desculpa, não lembro. É a sua relação com a palavra macumba, macumbeiro. Ah, sim, então, eu não tenho religião, na verdade, e nunca fui a fundo nas religiões de matriz africana, né? Não sei, não tem relação nenhuma. Para mim é tudo muito novo, muito recente. E é isso. Tudo. Te contando um cadinho, nós somos 5 pessoas em cena de dançarinos que estão no núcleo já há alguns anos. E essa é a primeira vez que nós convidamos músicos de fora para trabalhar conosco. Acho que eu vi no site alguns momentos que tem os músicos e vocês trabalhando de improviso. Sim. Os nossos músicos são os marinheiros de primeira viagem e as dançarines são as cansadas de guerra aí. De quem está aqui hoje, que pode estar conosco, é a Ari e o Daniel. Então, acho que eu vou aproveitar para me pronunciar, então. 3 perguntas muito difíceis, assim, de formular. Eu não conseguiria responder com tanta precisão agora, mas coisas vieram na cabeça enquanto o Thiago andou falando, em relação à minha relação com a encanteria. Com a Umbanda em si, não é uma relação que dá para tirar tanto proveito, no sentido que eu venho de uma família que foi extrativista até certo ponto, com tendências kardecistas, tiveram um uso ou outro, tanto é que hoje estão num viés mais neopentecostal evangélico, então a gente nota para que serviu essa Umbanda, né, para onde o que isso garantia para as pessoas que me criaram, né, e que estiveram no meu entorno de criação. Então, eu não considero essa relação uma relação muito proveitosa, a não ser para perceber o quão eticamente as coisas se diferenciam nesse sentido. No entanto, quando o Thiago traz a questão de que não somos anhangás, nem chapiris, mas que somos encantados, ou que estamos trabalhando com a encanteria, eu tenho uma relação com a encanteria
no sentido de que eu trabalho Encantados numa outra dimensão, que é eu sou uma pessoa que tem um estudo bastante voltado para o Japão, no caso, né, vanguardas, contracultura, tradição e religião. Tanto é que quando o Thiago fala dos yokais, é o que mais me move nesse projeto. Nesse caso, é onde eu vou buscar arcabouço, é onde eu vou buscar esse encanto, porque teve uma fala sua na aula de ontem, que eu assisti o vídeo, que é uma fala que eu achei muito legal e muito certeira, que é quando os homens brancos eles se cansam do Ocidente, das suas referências, eles buscam no Oriente, né, as suas referências e os seus apreços. E aí eu fiquei pensando como eu não me encaixo nisso ou como eu reduzo um pouco os danos nesse sentido. E eu acho que é justamente trazer a lógica de que eu sou um homem branco indo buscar arcabouço no Oriente. Então, assim, muitas dessas pessoas, quando vão atrás de referência no Oriente, sempre estão num lugar muito da hermenêutica ou daquele encanto da sereia em cima da cultura do Oriente, tratando aquilo com bastante ênfase mística, não conseguimos entender no plano transcendental. E quando eu me vejo olhando sob um olhar antropológico, sabendo de onde eu vim, sabendo que eu vivi, sabendo as referências que eu tenho, e considerando isso em todas as minhas avaliações, em cima daquilo que eu estou vendo, eu estou sendo honesto e considerando todos os limites daquilo que eu consigo acessar dentro daquela cultura. Então, se eu sou um homem branco, eu vou olhar para certos aspectos políticos, por exemplo, do Japão, com referências políticas que eu tenho dentro da minha vivência, e sempre vou fazer, não uma equiparação de valor, mas eu sempre vou entender que é aqui que eu consigo acessar. Mesma coisa com os yokais, mesma coisa com dança, mesma coisa com teatro. Não se trata de eu mergulhar e me tornar algum ser vivente daquela cultura, isso não vai acontecer. Por uma série de questões étnicas, principalmente. Né? Não é mudar meu nome, né? A gente vê muito isso em relação ao próprio Butô, a questão de tentar, de alguma forma, se aproximar esteticamente daquilo para que eu consiga, de alguma forma, me enganar e achar que eu estou adentrando filosoficamente dentro daquilo. Isso não está acontecendo. Então, acho que eu sou muito sincero e honesto nesse sentido de saber onde eu posso me alçar. Então, as referências de encanteiro dentro do processo, quando eu vou trabalhar com todas as imagens que o Thiago traz na direção, é muito do que eu aprendo em aulas, como, por exemplo, a sua, que está vindo aqui, está falando coisas que eu não conheço, quando o Thiago traz as referências dele, mas principalmente quando eu vejo que eu estou sem chão, que eu estou no abismo, eu me volto para coisas que eu consigo usar como uma lógica, um blend, assim, que eu consigo entender que tipo de lógica o Thiago quer me passar, que tipo de lógica eu consigo trazer de outra referência que eu tenho, do que eu estudo, e entendendo também que eu não sou pertencente a nenhuma delas, isso que torna a coisa ainda mais complexa, assim, né? Eu fico, o que é meu corpo diante disso, entende? Eu não sou isso que eu estudo, eu não sou isso que eu estou recebendo, mas eu estou fazendo esse processo, estou sentindo que está rolando, né? Como isso ocorre? Essa foi a primeira pergunta. Que eu acho que responde um pouco a segunda pergunta, né? Sobre ser extrativista, né? Eu acho que esse falso mergulho geralmente é um mergulho extrativista que as pessoas fazem, quando elas colocam essas referências que elas não conhecem num lugar hermenêutico, num lugar hermético, num lugar místico, num lugar por medo de trazer à tona aquilo que você é quanto corpo social, as pessoas acabam criando talvez uma imagem pior, algo pior ainda, que é um ideal, né? E os ideais, eles são um pouco desprovidos de corpo, né? Nesse sentido, né? Eles são sempre um lugar que a gente não acessa diretamente, né? Eles são ideais. E a pergunta mais difícil para mim é a última, que é com a relação entre esse sujeito do rito e esse sujeito da cena, porque vem até da aula passada que a gente teve com o Djalma, que é essa questão do que é rito, do que a gente está chamando de ritual, do que é jogo, que a cena praticamente se constrói em jogo, né? Se a gente pensar em cena teatral, em cena de dança,
Em todos os quesitos a gente está falando de jogo, não só de regras ou de normas, mas que ocorre uma relação ali que ela cria uma lógica própria. E isso também tem no rito. Só que o rito tem outras coisas especiais que a gente discute, que estão sob tensão, e a gente sempre está discutindo. Então, para mim, é uma pergunta muito difícil e eu não sei responder agora. Mas é uma coisa que eu fico muito pensando, qual é essa relação entre o sujeito do rito e o sujeito da cena, né? Acho que chamando você justamente para a gente ou ficar com mais dúvidas ainda, né? Para provocar mais em relação a isso. Mas é interessante como essa pergunta sempre aparece, assim, sempre aparece. Acho que é um pouco disso que eu tenho para dizer. Tudo. Peguei viagem, muita coisa também. Boa noite, gente. Boa. Pedra, eu acho que eu vou mais devagar um pouco do que necessariamente passar um pouco ponto a ponto e até contextualizar, assim, porque eu vou devagar, mas assim, eu estou fazendo agora um curso técnico em dança, e uma das matérias é danças étnicas, e hoje mesmo entreguei às 19 horas um trabalho sobre uma exploração de ancestralidade, antepassados, e para chegar, então, nesse momento, eu tive que fazer mesmo uma pesquisa com família e uma exploração pessoal. E eu passei a tarde escrevendo esse negócio, assim, escrevi uma vez. Na verdade, ontem eu escrevi, assim, 3 páginas. Aí hoje eu li e falei, não é isso. Comecei de novo, escrevi, li, não é isso. Comecei de novo e fiquei nesse processo, assim, até que chegou uma hora que eu falei, eu vou recortar esse negócio aqui e entregar. E eu tô falando isso porque eu sinto que eu tô um pouco nesse mood mesmo, assim. Todo esse tema está sendo bem complexo para eu explorar, e nesse trabalho eu comecei a entender um pouco de onde vem essa complexidade, né? Mas, por exemplo, eu fui entender um pouco na família, conversar um pouco, até algumas coisas que eu já sabia, mas qual a relação da minha família com religião, com festividades, com folia, tudo isso. E a verdade, assim, o que chega até mim, na minha vida hoje em dia, eu tenho uma família bem grande, então algumas religiões variadas, até minha avó chegou a ser da Umbanda, uma época, minha avó foi, assim, de tudo, e terminou na Igreja Universal, infelizmente, mas os trajetos que cada pessoa percorre na vida, né? Nada disso nunca esteve em mim, assim, de alguma maneira. Acho que uma vez, até conversando com o Thiago, eu falei assim, na minha casa, Deus era o mercado, o templo de adoração era o shopping. Era isso, assim, eu cresci sob esses valores, embora tivesse ainda até uma coisa cristã, assim, essa coisa do cristão não praticante em casa, do católico não praticante em casa, isso nunca foi uma verdade, assim, para mim. E então, conforme eu vou me desenvolvendo na minha vida, isso em algum momento vai gerando algum conflito, assim. Eu tenho ascendência italiana, fui até uma época resgatar um pouco isso, e foi, tipo, acho que mais me piorou do que qualquer outra coisa, assim, não me trouxe resposta alguma, não me trouxe conexão alguma, E aí, então, eu fui me vendo muito, assim, retomando um pouco os papos de ontem, nesse tempo em que parecia que eu estava só sendo carregada e que nada fazia nada. Conforme eu vou entrando em contato com diferentes coisas na minha vida, mas falando especificamente aqui com o Butô, com os trabalhos do Thiago, e agora, inclusive, desde o ano passado, com esses trabalhos voltados à encanteria, eu vou começando a descobrir esse espaço em que parece que eu consigo achar algum tipo de terreno, sabe? Em que parece que
Tem alguma terra fluindo, assim? Ontem aquela imagem da areia que eu compartilhei com vocês ficou muito forte para mim, e, como eu disse, veio assim, com muita surpresa, e a sensação que eu tenho é que um pouco dessa relação que eu vou começando a construir com isso tudo que eu estou aprendendo ainda e descobrindo, vai muito nesse lugar, entendeu? De novo, essa coisa desse tempo Cronos, que nada me trouxe de essencial, como que é possível acessar esses espaços para encontrar esses terrenos, para encontrar essas terras. E eu sinto que a partir do momento que isso se dá num lugar muito consciente, assim, dessa coisa, que eu acho que é isso que eu estou tentando compartilhar com vocês, é um trabalho que eu tento fazer comigo mesma, disso assim, nossa, eu passei muito tempo completamente perdida, valores que não tinham nada a ver comigo, agora começa a aparecer uma coisa em que isso me ajuda em algum lugar, me dá um sentido. Eu acho que esse é um ponto importante para muitas coisas na vida, para não ser esse extrativista apropriador, né? Para não ser tirar proveito nesse sentido, sei lá qual sentido, que seja um neoliberal assim da coisa, né? Mas se for para um proveito de essência, eu acho que isso já começa a ser muito mais interessante. E eu acho que o trabalho que a gente tem construído, o que eu enxergo, que às vezes é possível ter como um objetivo, e agora sim, falando bem, vindo da minha cabeça agora, como que esses corpos conseguem criar em cena justamente essa fissão, nessa quebra no tempo para um público ali, assim, a gente na rua propondo uma coisa que, né, a gente já ensaia na rua, a gente ouve o que a galera fala, assim, tem um pouco de reação de tudo, do que acontece, mas é muito curioso, assim, como essas propostas, às vezes a pessoa, ela vai estar lá passando e vai ser um segundo que ela vai ver ali a gente, e como isso pode gerar essa quebra mesmo ali para a pessoa. Eu acho que isso que é o interessante. Eu acho que é isso uma maneira de como... Porque de fato, assim, o que a gente está fazendo lá não vai ser o ritual, né? Mas é uma proposta ali em cena, em que, assim como no ritual você tem essa quebra desse tempo, como a gente pode propor essa quebra para quem está ali com a gente. Eu acho isso interessante. E eu acho que isso só acontece também se a gente passa por esse percurso mesmo, né? Acho que um pouco, o Ti falou sobre isso, de entender, então, quais são esses encantados que vão passar por mim, quais são esses encantados que, de fato, me atravessam e que isso vai me dar corpo para que eu possa propor isso para fora, para que também isso não fique só ali eu comigo mesma, né? Que aí isso não gera. E é isso. Estou começando a já me perder aqui um pouco nos pensamentos, mas muito boas assim as provocações. Acho que isso engrandece muito o nosso trabalho mesmo. Acho que são provocações que a gente precisa levar com a gente. Muito obrigada por trazer isso hoje aqui. Tudo. Eita, minha cabeça fervendo. Como diria a Mandira, a Amanda no grupo que eu participo, corpa larva. Corpa larva. Eu vou falar um tanto, aí depois, caso alguém também ainda queira comentar um tanto, a gente conversa, e aí fecha esse primeiro bloco, e aí vai para os outros tantos, tá? Mas, olha, cabeça borbulhando. Tem uma coisa que eu fiquei pensando, que é quando eu começo a trazer essa relação da atuação macumbeira, que era assim, o que transborda do terreiro, do espaço religioso de Jutava, que não necessariamente é preciso mais desse acordo da instituição religiosa para a construção artística, o que transborda. E aí foi engraçado que quando eu comecei a trabalhar nessa perspectiva, onde eu chegava, ou apresentava algo que estava nesse lugar, me perguntava se eu tinha permissão.
E aí eu ficava sempre assim, ou eu faço algo que é muito sagrado e eu nem sabia disso, e as pessoas olham e veem esse sacro. Ou, boa noite, Vinícius, agora que ele veio por aqui. Eu tô nessa relação que é um corpo que eles nunca possibilitariam ver nesse lugar de sacralidade, ou de construção de narrativa, ou de uma mito poética, onde há uma relação de atravessamento com aquilo que é dito já socialmente como macumba. Tipo, pô, tem umas pipoca ali. Não, tem uma erva. Tem um... tá, é isso. Fechou. E rapidamente esse corpo ele já estava na performance de um lugar que eu não falei se estava nesse lugar, né? Mas a própria semiótica do que foi visto e dito, já com esses códigos, já me colocavam nisso. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, né? Mais uma vez, essa coisa de... Não é sobre responder, é sobre se perguntar. Acho que esse é o grande lance, assim, né? A resposta, às vezes, ela limita a nossa própria relação de encontro. E quando a gente pergunta e organiza as perguntas, a gente começa a entender essa outra lógica, inclusive da cabeça, que não é sempre fiz a pergunta e agora eu respondo. Como estava Daniel, você falando, eu não sei se... Gosto muito da coisa... Às vezes eu volto para a Denise, porque gosto muito dos escritos de Denise Ferreira. Denise fala assim, a especulação. E o se? E se? E se? E se? O se, essa partícula de abrir o espaço para perguntar algo, pergunta gera movimento, né? E aí, por que eu fiz essas perguntas? Para entender como vocês vêm trabalhando inicialmente também essa relação. Não consigo entender essa dimensão das macumbarias, que eu acho que também é importante se colocar nesse plural, assim, né, do jongueiro, do maracatu, do samba de roda, do coco, da rezadeira, dessas tantas que estão produzindo esse lugar, e não só produzindo, mas estão mantendo, porque para mim, quando eu falo em macumbaria, eu falo de uma manutenção de um lugar, que eu acho que é isso para mim que fica muito forte, é uma manutenção de um espaço. E é por isso que ontem trouxe aquele texto sobre corpo e cultura. E como isso está muito... Quer ver essa manutenção dentro dessa invenção Brasil e dessa terra pindorama? É o Bumba Meu Boi. O boi está em todo lugar. Você chega no norte, está no norte. Você chega no nordeste, está no nordeste. Você desce, está lá embaixo. Você vai para o meio, está no meio. Porque se aquele corpo tem aquele conhecimento, né, manifesta aquele conhecimento na corpa, está nele, onde ele chega, aquilo vai estar. Então, onde ele chega, ele vai fazer conectivos com aquele lugar. E aí, mais uma vez, há um processo de manutenção desse brinquedo. Miguel colocou a capitã, porque eu faço parte de um boi juremeiro, que é o boi canarinho. É um boi que quem está à frente é um homem, um boiceta. Desse boi, ele é específico para... O princípio inicial é que sejam pessoas LGBTQIA+, né, que estejam dentro desse boi. Porque, basicamente, sempre quando nossos corpos estão dentro dos brinquedos também, por vezes eles estão num lugar de uma comicidade que é depreciativa. Então, quando tem um boiceta, tem uma capitã que é uma travesti, tem não um vaqueiro, mas uma vaqueira, isso modifica, continua a tradição, a manifestação ali da continuidade do brinquedo, mas tradição é movimento, né? Se faz no agora. E aí, nisso, fiquei pensando que quando falo encantaria, é muito rápido o lugar para onde eu vou. Tipo assim, encantaria. O primeiro, talvez seja o mais conhecido, que é os encantes do Maranhão, né? Os encantados do Maranhão. A encantaria toda da Mina, tambor de Minas, salve Légua, salve Zezinho Légua, Teresa Légua, salve Maria Légua, que é o povo que, de fato, tem uma intimidade por, inclusive, estar aqui, né? Vez ou outra estar aqui em casa. Tanto Tieta como Biju a gente mora juntos, né? E são pessoas do tambor de Minas. Então, a família de Légua, de fato, está toda na ira. E aí, tem esse lugar, e tem também esse lugar que eu fico sempre pensando, que é
de onde também brota, né? Porque quando a gente fala em cantaria, o primeiro lugar para mim, quando eu conheci a Jurema, os juremeiros e as léguas do Maranhão, era a encantaria indígena, era o Tremembé aqui do Ceará, falar encantaria, que muito se assemelhava, quando eu entendia, a Umbanda, tipo assim, tambor, maraca, encantados, tubarões, sereias, macacos, lideranças que baixam ali naquele lugar. E aí, o grande lance, eu acho, que me traz da relação do artista é a produção de intelectualidade sobre as palavras. Tem um escritor que é super paia, que é o Ferreira Goulart, faz umas coisas mó paia, mas ele falou uma coisa que foi bem interessante, que a palavra nasce, cresce, se reproduz e morre. E quem faz isso são as pessoas que deixam a língua viva, né? O verbo. Quem tem o verbo na boca. E aí a gente conseguir entender esses movimentos que são gestados não por mas pelos grupos sociais, de como é que há 10 anos atrás, posso falar assim bem tranquilo, há 10 anos atrás, falar a palavra macumbeiro seria um destroço. E assim, hoje a gente conseguir dialogar isso nesse lugar, né? Que aí eu acho que entra o espaço da disputa. É uma disputa de narrativa. É uma disputa de quem são as pessoas que protagonizam esse lugar, quem são as pessoas que estão aliadas para esse lugar ser protagonizado. E aí, essa pergunta me veio do lance do extrativista, porque, inclusive, pessoas de terreiro que estão dentro do terreiro também podem cometer essa prática. Porque eu acho que é lembrar que nós somos colonizados. Não tem como... Essa língua, todo momento, a gente faz rasteira, mandinga e feitiço suficiente para que essa língua não seja sempre capturada. Mas essa é a língua do branco. É como diz Caio Guajajara, eles cortaram a minha língua. Antes de eu ter nome, eu já tinha sobrenome. Então, conseguir entender esse lugar de qual mandinga se faz também para construir outros arcabouços de espaço de pesquisa, de como retorna. Se toca em algo que a gente pode expandir e conseguir encontrar outros significados, mas também se esse nome tem fundamento, como retorna a esse lugar? E aí, isso que vocês fazem para mim também já é uma ética de trabalho. Como retorna? Trazendo pesquisadores que também pesquisem esse lugar. Como retorna? Como chega até esses lugares? Como também esse conhecimento que vocês estão produzindo chega também a essas outras pessoas que também falam dessa encantaria, né? Principalmente porque, quando para mim eu falo a palavra extrativismo, ela vem acompanhada de sempre 3 palavras, que é erotismo, fetiche e pornografia, que é uma produção de nunca retorno, é sempre a satisfação interna, ela é pessoal. E aí, quando a gente fala de encante, macumba, para mim, elas sempre são palavras que elas sempre são plural, elas sempre estão no lugar da dimensão da comunidade. Por isso que está aí até hoje, existe essa relação tão forte de quando alguém está fazendo a retomada nativa, ela não retoma para si, ela retoma para o povo. Então, retornar para o povo é também falar pelo povo, mas não no espaço de representação, mas no lugar de responsabilidade ancestral desse presente. E aí, começo a entender as curvas que vocês forem dando e os acordos que vocês vão fazendo para que esse projeto aconteça. Que não é esse lugar... Já entendia que não era esse lugar, inclusive pelos inscritos, ver o site, ver vocês trabalhando, os relatos, mas um entendimento muito forte, acho que quando a gente está falando de lugares públicos, de retomar assuntos que são delicados, que eu acho que, às vezes, tem uma questão que assusta a gente, que é, quando é delicado, a gente tem receio de tocar. E sim, né? Porque pode cortar, pode ferir, pode quebrar, mas quando a gente sabe mexer com as mãos de Nanã, fazendo aquela imagem que trouxe ontem da modeladora, ela vai conseguindo entender que cada mão vai entrar
para modelar e reorganizar o que precisa ser aquecido, molhado, ventilado, porque a gente vai entendendo as dosagens disso nesse encontro. E aí, vocês tocaram na parte que eu acho muito importante, que é essa coisa do deformar, reformar. Deformação. Acho que a gente, durante muito tempo, viveu pela lógica do normal. Tipo assim, existem as mulheres, né, que são normais, e existem as travestis. Não, existe a galera que come normal e existe os veganos. Tipo, aí você fica assim, o parâmetro de normalidade existem as pessoas que são tranquilas aqui e as que são medicadas. E aí você vai entendendo que, existe também uma produção de o que é normal e não normal. Então, é um papo que a gente volta e revolta, para entender que a nossa produção de sentido, ela foi amplificada a partir de um lugar, né? Quando a Are fala do lugar da família, desse espaço ali dentro. Então, essa deformação, essa formação que a gente teve, e aí quando a gente começa a entender que, o papo de ontem, a crença limitante, né? Tchau, tchau, meu bem. Beijos. Desse passo da crença limitante, de se barrar com... E como se desfazer daquilo que era o único pilar? Aí hoje a gente vai entrar nessa relação da encruza, esse corpo de encruzilhada. E um corpo de encruzilhada é um corpo de extrema responsabilidade e disciplina. O que muita gente coloca Exu, o caos, mas é um caos que sabe muito bem a lógica de organização dessa extrema desordem. Basta ver um terreiro acontecendo numa baia de Exu. Você não vê corrente, você não vê quem é o médio primeiro, o médio segundo está passando, você não vê por que está escuro, alguém caiu, um copo, girou um negócio, e quando acabou, acabou tudo. Você nem percebeu. Foi num piscar. Porque se opera outra lógica. E quando a gente deixa essa lógica operar, nesse corpo que foi colonizado, a gente vai sofrer consequências físicas. E isso eu lembro muito de Castiel falando que quem incorpora precisa de outros órgãos. Precisa de um outro coração para o caboclo, de um outro cérebro para a pombagira, precisa de outros pés para esse Obaluaí, precisa de um outro corpo, que foi massacrado para que ele não existisse. Mais uma vez, os Ronicuim acreditam na possibilidade de 5 corpos. A gente acredita na mente, no espírito e no corpo. A gente, vírgula, né? É o que a colonização quis construir nessa relação de encontro, inclusive pelo espaço religioso. E aí toco no ponto último, que para mim foi primordial, que é o espaço do ritual. Ficar o que é que ritual, o que é que não é ritual. O que é, o que é, não é mais. Eu acho que alguns outros artistas, inclusive, que são artistas racializados, ou artistas que são nativos e estão nessa relação direta com espírito, carne, corpo, arte. Então, falam algo que quando encontrei Tieta foi muito importante, porque Titi fala assim, já faz tempo mais que não é só cena, né? Já faz tempo que não é mais sobre só fazer cena. Sobre alguém que representa e alguém que assiste. Como já diria João Nin fala, será que é possível demarcar territórios sem demarcar imaginários? E aí, quando a gente começa a entender que não é uma mera cena representada, eurocontrolada, que tudo tem que ter um passo para entender. Porque aí o ritual admite uma única coisa. O ritual lhe prepara para ter repertório, porque ele admite o improviso. Ele admite o imprevisto. Tá tudo lá preparado. A gente vai fazer parará, e aí coloca isso, isso e isso. Aí, do nada, a areia começou a cantar. Mas ninguém tinha pensado ou colocado a relação do canto. É admitido como erro? Não. Agora, o grupo
está preparado para entender o que esse canto reverbera. Uou! Alguns mundos, algumas dimensões são abertas. Ou, lembro de um espetáculo que tinha de um grupo que era Chama, que era do grupo lá de Salvador, que era alvenaria de teatro. Trabalhava com a relação de teatro, ritualístico, que era um espetáculo chamado Chama, era um encontro de 5 mulheres dentro de uma sala, e existia um momento que... Não, chamava fogueira. Existia um momento que a fogueira pegava fogo. Só que nenhuma delas acionava isso. Aí hoje é fulana. Ó, é você. Era cada procedimento que ia levando a uma queimar. Às vezes nenhuma queimava. Às vezes todas queimavam. Às vezes 2 queimavam, 2 ficavam de... Hoje que eu posso entender como de cênica. Estava ali cuidando. Precisa voltar. Precisa trazer. Mas eu acho que isso é muito importante, assim, nesses pilares que vocês vêm trabalhando, disso de entender essas várias dimensões que vocês estão acessando, que são sociais, que são da representação da colonização, que são do espírito, que são do encontro com esses outros encantes, que são desse entendimento da fragmentação muito maior com essa natureza, que não deixa de ser humana, que não precisa mais dessa humanidade natureza. Mas aí, queria perguntar se alguém quer trazer mais um ponto, pegar mais viagem, a gente dá uma pausa. Então tá, vamos dar a pausa. Tem Jack, é o momento da pausa. E aí tem uma coisa que, assim, nós somos já muito foda por estarmos fazendo isso, não na presença do cheiro, do gosto, do suor, da saliva. E aí a gente já tem muitas ambientações que compõem fora o que está acontecendo aqui. E aí que eu acho que, mais uma vez, é o campo desse treinamento, de tá tudo bem ter tudo acionado ao mesmo tempo. Agora, basta entender em qual frequência a gente vai conseguir estar. Porque, às vezes, a gente pode estar no 1000, e foi muito, e mergulhou, e viu tudo, e viu as imagens, e sentiu a presença. E, às vezes, a gente só está na beira da água, assim, não mergulhou, me colocou só os pés para sentir. E ambos os espaços, eles são válidos para a pesquisa, tá bom? A gente vai começar com um exercício que eu chamo de fluxo de axé. E aí, queria que vocês ficassem de pé. A gente vai trabalhar assim. A brincadeira do fluxo de axé é trabalhar com os fluidos energéticos do corpo a partir da relação de expansão e contração. Expansão e contração. Aí a gente vai pensar nessa relação assim. Um corpo que é mais velho, ele dá a bênção. Ele expande a axé. Um corpo mais novo, ele recebe a bênção. Ele comprime o axé, ele guarda o axé. A gente vai pensar nesse corpo que se benze e benze o outro. Se auto-benze e que benze o outro. Pense na partir de todas as dobras do corpo. De comprimir, benzendo e expandir, se auto-benzer e benzer alguém. Se auto-benzer e benzer alguém. Tá bom? Aí, se vocês quiserem ficar com o olhar da mosca, que é esse olhar para a ponta do nariz, assim, ó. Um olhazinho que a gente fica vesga, olha para a ponta do nariz, o olhar da mosca, para dar uma, inclusive, bugada nessa cabeça que quer sempre ficar vendo um lado e o outro. Conseguir fazer esse olhar telescópio. A gente vai começar fazendo essa contração e expansão pela coluna. A gente vai contrair e expandir a coluna, nesse ato de se auto-benzer e benzer alguém, e benzer esse espaço. Vai cada vez mais ficando presente nos joelhos, nos cotovelos, e comprime muito lá embaixo, e expande muito lá em cima, e sempre atenta ao entendimento que isso que vocês estão produzindo é o fluxo vital de vocês. E esse fluxo, ele vai começar a ter uma cor. Eu não vou dizer qual é a cor
é a cor que irradia de vocês. Vai começar a ter uma cor. Vai ser como um bloco de energia que vai começar a expandir nessa corpa. Essa é a cor desse axé, desse fluxo vital. E aí agora a gente vai construir esse lugar da eira-beira, dos dois mundos, ou desses diversos mundos e dimensões que é possível acessar. Vocês não vão precisar parar todo, vocês vão guardar tudo isso na coluna e vai deixar reverberando devagarinho na coluna. Na coluna, como quase um serpentear da coluna, pequenininho. Quem tiver vela vai pegar a vela, e aí primeiro me escuta, para depois fazer os procedimentos. Deixa sempre essa coluna serpenteando, aqui, ó, serpenteando, deixa ela parar, ela serpenteia para frente, para trás. Quem tiver vela vai pegar a vela, vai acender a vela num canto do quarto, da sala, do espaço onde está, e vai ficar do outro lado, vai ficar olhando para a vela. Se vocês tiverem algum tecido, pano, blusa, algo que possa cobrir o rosto, coloquem em cima do rosto, e aí vocês vão exercitar uma caminhada. Eu quero que todo mundo esteja posicionado. Mas qual o intuito dessa caminhada? Ontem vocês acessaram um elemento. Quem não esteve ontem vai acessar hoje um elemento de memória. Um elemento. Água, terra, fogo, ar. Mas não só ele por si só, mas ele inserido na natureza. Se ele é raio, se ele é água de chuva, se ele é água de mar, se ele é água de rio, ele tem qualidades diferentes. Acessa aí nesse tempo que eu estou falando, busca já um. Se não chegar também, espera que na hora que começar o exercício vai chegar. E aí eu quero que vocês fiquem olhando para a vela. Olhem para a vela. Quem não tem vela vai imaginar essa vela, porque a virtualidade da mente também produz essa chama que está ali, física. Vai olhar para essa vela. Vai continuar serpenteando na coluna. Devagarzinho. Devagarzinho. Vocês vão fazer uma caminhada desse ponto até a vela. Quando terminarem a caminhada, chega aqui no chat e fala, terminei, para eu saber como é que a gente está, mas não começa agora. Não começa agora. Segura. A primeira ação desse espaço de rito é a coluna, esse serpentear da coluna, que começa na última vértebra, vai até dentro da cabeça. Esse serpentear. O que vai fazer você se mover de um lugar para o outro não é só olhar a vela, mas é o som que esse elemento que vocês acessaram ontem faz. O som, a vibração. Esse corpo que é sonoro. Esse corpo que não é matéria, mas vibra na matéria. É esse som que vocês vão começar a investigar aí, parades. E não precisa ter pressa para saber que som é esse, e muito menos já chegar no ponto final. O grande lance agora é se deliciar nessa viagem, nessa travessia, e perceber o que chega na travessia. A partir do som. O som vai fazer vocês caminharem. O som vai fazer vocês caminharem. Vão devagarinho produzindo esses sons, esses ruídos internos, esses gemidos. Essa coluna que nunca para, que serpenteia. E que só consegue se mover pelo som. O melhor dessa viagem é a demora. É perceber que entre uma passada e outra há muitos ruídos. Deixa o som dessa cavidade, desse buraco que é a boca, contar essa história. Vamos voltando devagarinho.
Depois do entre a vida e a morte, depois dos mortos, depois dos bichos e dos animais, só fica à vontade como bicho e como animal. Antes, eu era um macaco, à vontade. Depois passei a ser cavalo, depois passei a ser um cachorro, depois passei a ser uma serpente, depois passei a ser jacaré. Primeiro veio o mundo dos vivos, depois, no entre, a vida e a morte, depois dos mortos, depois dos bichos, depois dos animais. Estela do Patrocínio. Pode sentar, beber uma aguinha, fazer desenhos, escritos, gravar áudio, rabiscar, pingar coisas, grafar do jeito que vocês acharem melhor. Esse momento de registro, a gente toma essa conversinha, tá bom? Tem uma história que eu conto dentro desses rastros que chega dentro do Nutri a Seiva da Corpa, que é esse trabalho onde eu consigo entender essa relação do improviso, imprevisto, dessa corpa feiticeira, que eu tenho saudade do tempo que eu orbitava. Eu tenho saudade do tempo que eu orbitava. Tenho saudade de girar e girar e girar, como um asteroide ao redor disso que se chama Terra. Que eu tenho saudade de quando eu era só velocidade, só luz. E tudo que eu fazia era só deixar rastro. E aí veio a matéria, e aí veio os homens brancos, e aí veio a semiótica deles, e aí veio a imagem, aí veio eu. E aí eu lembro muito de Vaga Carne, quando a voz descobre que está dentro de um corpo, e é um corpo de uma mulher negra. Quando era só voz, e aí de repente aquele corpo se deparou que ele estava dentro de um corpo social, ou pelo menos que ele é colocado nesse lugar, né? Tem uma frase que é muito boa, que a voz fala assim, que saudade de ser pato. Nossa, que saudade de ser pato, som de pato. Nossa, que saudade de ser som de cachorro. Não, de cachorro não, cavalo. Sabe, de cavalo? E agora, vendo vocês e criando também nessa não audição, esse som uníssono desses sons que levaram vocês até essa travessia, me fez lembrar também de vocês não sendo só isso que vocês são hoje. Mas digam aí, gente. Eu resolvi parar porque senão a gente ia emendar, aí ia passar, aí ia ficar muito confuso até para conversar. Falei, não. Pelo verbo, a gente dá essa pausa. Mas digam, eu acho que não é nem como foi ou o que foi, mas imagens. Por isso que eu sempre digo assim, o que é que vocês gravaram? Imagens, gestos, sons, coisas que você fala, nossa, isso é um acesso, ó. Fiz assim, essa frequência me levou, que eu estava cantando, me fez ir para um lugar. Esse gesto, essa forma de repetir esse gesto, me fez ir para esse espaço. Digam aí. Então, para vocês darem essa decantada, eu vou falar de novo o mesmo texto que eu falei no começo. Que aprender é repetir. O espírito do ser humano é igual. Em nossa tradição, cada um de nós é visto como espírito que tomou forma humana, para desempenhar um propósito. Espírito é a energia que nos ajuda a nos unir, que nos ajuda a ver além de nossas aparências, racialmente limitadas. Também nos ajuda nos rituais e na conexão com nossos ancestrais. Os ancestrais também são chamados de espírito. O espírito de um ancestral tem a capacidade de ver não só o mundo visível, ou melhor, invisível do espírito, mas também este mundo. Assim, serve como nossos olhos, dos dois lados. É esse poder dos ancestrais que nos ajuda a direcionar nossa vida e evitar os abismos. Pedra, rapidinho. O Vinícius perguntou qual é o texto da Estela do Patrocínio. Enquanto você estava lendo, ele mandou ali no chat.
E tá mutada. Foi mal. É o reino dos bichos e dos animais. Amiga, eu vou falar um pouquinho hoje da Fala. experiência de ontem, de hoje e das perguntas. Eu sou muito tímida, fico só escutando, não falo nada. Você me conhece muito bem, mas eu vou tentar falar um pouquinho. O elemento que eu escolhi ontem foi o vento, né? Apesar de estar querendo escolher terra, eu vi muito vento, muito raio, muito trovão. E a experiência de ontem me levou para um campo astral, assim, muito longe de quando eu era poeira, quando eu era apenas cosmos. E hoje eu tive uma sensação totalmente diferente. Consegui ver Xangô, consegui ver os ventos de Oiá. Então, os ventos que talvez ontem sopraram para mim foram os de Oiá. E era como se eu estivesse dançando com os ventos dela e conseguia passar pelo por todos os tipos de ventania que ela possa passar, não sei, tive uma experiência muito ancestral. Vi fogo e eu tava com um lenço amarrado, roxo, de nanã, que é meu cabalístico, por isso que eu perguntei a cor também. E tava amarrado, e quando meu corpo se mexia, eu tava tendo esses flashes de imagens de, nossa, de vários tempos, de fogueira, de mulheres queimando em fogueira, e eu fechei a luz do quarto, me deu vontade de fechar a luz do quarto, ficar só com a luz da vela de frente para ela, vendo, e tive muito acesso aos ancestrais, assim, tipo, muito, eu acredito que sejam ancestrais, né, muitas visões, e ainda mais por coisas que estou passando no momento, então foi muito intuitivo, muito pessoal, e no final foi o que me surpreendeu quando o meu corpo estava voltando, vamos dizer assim, que eu entrei no grande transe, e é como se tivessem tirado a minha venda e colocado no meu braço, no lado esquerdo, como quando termina a gira lá no terreiro. Como se fosse, vou dar o exemplo aqui, não sei se pode citar o nome do pai, mas quando o pai de santo tira e fala, tipo, Oxalá te chama, e foi da mesma forma, mas não tem ninguém no meu quarto, tô sozinha. Como esse pano desatou, como ele foi de pouco transformando para me trazendo junto para esse lugar, para esse quarto, me fazendo ver toda essa ancestralidade, todas essas imagens que nunca passaram até mesmo na minha cabeça, como esse transe que eu tive, essa experiência corporal e espiritual, sabe? E foi justamente como você fala sobre lembrar sobre o que é ser terra, sobre os seus elementos, sabe? Como se estivesse me conectando de fato com esses elementos, com essa ancestralidade, mas entender que esse corpo ele está atuando, ele não está recebendo, no meu caso como médium, né, de salão. Então, é outro campo, é outro lugar, mas ele está falando, ele continua se comunicando, né, nos trazendo, até mesmo ver imagens de bruxas, sabe, tipo, pode ser estar ligada a essa ancestralidade, que tipo de bruxaria é essa, que tipo de encanto foi esse, que tipo de acesso foi esse que eu tive, me levantou muitas questões, e ao mesmo tempo não quero responder essas questões, eu quero sentir essas questões, e ver como elas se respondem por si só, né, dentro de mim e comigo. Então foi mais ou menos isso, amiga, essa é a minha experiência tanto com o trabalho de ontem como com o trabalho de hoje. Reparei. A. Reparei. Você estava falando, eu lembrei dessa coisa de sonhar de olho aberto, né? Acho que, para mim, essas práticas são muito também sobre esse lugar, sabe? De sonhar de olho aberto. Porque se o sonho é a matéria escura que possibilita chegar a lugares que essa realidade da fisicalidade não permite, tipo voar, se transformar, ver o corpo se dilacerar. E quando essas imagens acontecem nesse estado de que eu venho chamando de atuação, e aí não a atuação teatral, mas desse corpo atuado, que se atua de uma energia, e que consegue entender, não de forma lógica, mas de forma psicofísica, onde há essa conexão direta, é,
que esse corpo passa por uma corrente e que essa corrente ela perpassa imagens. E tem gente que sente cheiro, tem gente que vê imagem, tem gente que fica do começo ao final arrupiado, que é formas de, para mim, assim, que eu consigo codificar de uma presença dilatada, uma presença em expansão. Esses exercícios que a gente estava fazendo são exercícios que pesquisei junto da Coletiva Negrada, e aí foram exercícios que a gente fez para a chegada. A gente tem uma peça, um espetáculo, na verdade é uma festa de espetáculo, chamado Procedimentos para Não Esquecer, que é uma festa onde a gente começou a se perguntar de se a gente fizesse uma festa para celebrar as vidas que não puderam ser celebradas, se a gente fizesse uma festa para os invisíveis, se os invisíveis estivessem ali. E aí a gente tem uma narrativa, uma dramaturgia por trás dessa festa, que a festa acontece no inframundo. Aí, esse time do inframundo são as encantadas de cada uma. Cada figura trabalha como uma encantada. A gente já entendeu que não é um espaço de representação e também não é também um lugar de uma performance, mas muito lugar da aparição. Que a gente começou a cada vez mais entender que quando a Mandira expandia, Viúva expandia e eu expandia no nosso território de memória, no caso eu, Quixadá, Viúva Meruoca e a Mandira Ponte Alta, em São Paulo, era como cada vez mais, não era a gente buscar fora essa referência, era cada vez mais dentro. E cada vez que esse mergulho era dentro e mais dentro, a gente entendia que tinha um espaço de expansão desse encante. E aí a gente começou a entender que é a Dona Meru, é a Dona Xadá, é quebrada, é o quebrado, é a quebrada. E que, em alguns momentos, inclusive dos próprios exercícios, por isso que a gente começou a entender, viu a necessidade dessa cambonagem também, porque tinha momentos que a gente faz um sampleamento com o teatro hip-hop. E aí essa relação essas duas ferramentas, o depoimento e a autorrepresentação, são muito importantes. E aí, quando as figuras esses encantados iam depor, iam fazer esse depoimento ali, a gente ia fazer perguntas para ele, teve alguns momentos que essa relação de transe e de expansão foi tão grande que o voltar também teve consequências. Você lembra aquela parte para a gente anotar? E Viu eu falar, não. E a gente, eita, velho, então a gente precisa começar a gravar esses áudios todos. Não dá conta, e aí foi quando a gente começou a entender que tinha uma quebra ali daquilo que a gente construiu dentro da faculdade, dentro do espaço da branquitude, que, pera, mas não diz que o ator tem que estar lúcido a todo momento? Mas, pera, existe um erro aqui, ela não estava lúcida, essa lucidez que ele pede. Aí a gente ficou assim, então acho que é isso, né? E acessou um outro lugar, expandiu, dilatou. E aí começou a entender essa relação desse cuidado. Precisa cuidar, precisa fazer voltar. Precisa ir fazer voltar. Mas, enfim, mais coisas para a gente ter de repertório para conversar agora. Digam mais aí, nenéns. Ontem a gente falou um pouquinho sobre sonho, né? Você até falou para a gente ficar atenta aos sonhos essa última noite. E eu tenho uma memória bem breve de um sonho que eu tive essa noite e ficou um pouco marcado comigo hoje. Até fui conversar sobre ele com a Nath, que está aqui com a gente hoje, mais cedo, que eu precisava falar com alguém, mas é porque eu sei que era um momento que eu me olhava no espelho, eu estava com o cabelo rosa, mas as raízes não estavam na cor normal. E aí eu falava com alguém assim, eu preciso dar um jeito nesse cabelo. A pessoa falava assim, precisa dar uma retocada nas raízes. Eu falei assim, não, nas raízes não precisa, tá tudo bem. E aí, enfim, passei o dia um pouco hoje digerindo isso, e eu lembro, assim, só desse momento, assim, foi até uma hora que eu acordei, e aí gravei na cabeça e voltei a dormir, e aí acordei de novo e fiquei com isso. E aí, agora, dançando isso,
me voltou, assim, acho que ia ser inevitável, porque eu realmente pensei bastante sobre isso, até escrevi lá naquele trabalho que eu estava falando. Uhum. E aí, então, quando você falou da cor, veio rosa, imediatamente para mim veio rosa, e trazendo o elemento de ontem, né, que aí era a areia, e hoje especialmente veio muito nesse escorrer, mas aí também veio surgindo esse cabelo bem da raiz, e uma coisa de entrelaçar e enroscar, e encher dessa areia, né, desses grãos e dessas partículas, e nem sei ainda. Mas foi um pouco isso, assim, do que veio nessa caminhada, e esse sonho voltou, foi sendo reacessado agora nesse momento. Que ótimo. E sonhar é fazer oráculo, né? Então, lembrar exatamente dessa frase é muito significativo. As raízes não. As raízes estão legal, tipo, fuerte. Fuerte, manda minha. A gente, então, vai chegando nos nossos finalmente, assim, né? Nesse espaço de despedida. Mas como eu já falo, poeta, eu não estou indo embora, eu estou só preparando a hora de voltar. Então, até daqui a pouco, né? Fico muito feliz pelo convite, assim, esse processo de seleção e ser convidada, ser lembrada. As pessoas só continuam vivas porque elas são lembradas, né? Muito feliz por Elton estar aqui, Zi estar aqui, Lili, Miguel, Jorge. Falo daqui porque são pessoas que são conterrâneas não porque moram no Ceará, mas que moram no meu coração, né? Assim, já conheço há um tempo. Então, fico feliz de vocês estarem aqui. Faz diferença quando a gente olha para os lados, né? E vê na caminhada que a gente vem seguindo. Então, muito obrigada. Gratidão por vocês estarem aqui. Muito feliz também por esse espaço. Prosperidade, sorte de Zé para vocês, do Núcleo. Que a gente possa estar construindo aí mais encruzilhadas dessas, inclusive até mais que a gente possa se demorar um tanto mais. Mas é isso, fico muito feliz pelo esse convite. Fico aí nas redes, né, nessa coisa das redes sociais, não sei muito fazer merchan, mas vamos lá, treinando isso. Que é no Instagram, tá lá, vez ou outra eu solto algumas coisas por lá. Sou muito virginiano, então dificilmente coloco coisa da minha vida, então eu coloco essa coisa de trabalho. Então, tá lá, Pedra Silva, e aí a coletiva que eu faço parte é a Coletiva Negrada. Deixa eu colocar aqui, né? O babado aconteceu. Direitinho. Essa aí sou eu. E aqui. Oh, meu Deus, não sei nem o nome do grupo. Peraí, ainda, gente. Não sei se é Negrada Coletiva ou Negrada Negrada. Eu vou dizer isso. Coletiva Negrada. Aí. Espero vocês encontrar vocês recentemente daqui a pouco. Como falei, acho que nunca fui a São Paulo, mas de um tempo para cá começou a me dar um desejo de chegar por esses lugares também para entender. Acho que existe, assim como existe um Ceará que eu quero que vocês não conheçam, uma Fortaleza que vocês não conheçam, quero chegar nesse São Paulo e não conhecer essa São Paulo da máquina que come, né? Mas quero conhecer a São Paulo dos 5% da Mata Atlântica. Aí. Então, olha, beijas, foi um prazer conhecer vocês, mas a gente não vai sair daqui sem fechar o altar, senão a gente pode ficar perdido no tempo. E eu espero que a gente saiba entrar e sair das dimensões. Então, vamos lá, no 3, a gente vai fechar os olhos e vai diretamente para aquele quintal que a gente estava. Bom? 1, 2, 3. A gente já está no quintal, a virtualidade da nossa mente nos possibilita chegar tão rápido quanto a luz. A gente está em círculo, a gente está se olhando, tem um sorriso largo, gostoso, acolhedor. A gente sorri com os olhos, com a boca,
Sorrir com o cheiro que a gente exala. Sorrir com o corpo. A gente sorri com tudo para outra, nesse espaço de agradecimento. Mesmo que pela virtualidade do digital, a gente também pode se encontrar na virtualidade da nossa mente. E a gente está olhando bem para o meio, assim, dessa terra, que foi engolida, tinha um caldeirão com objetos que foram engolidos por esse caldeirão, e a gente também foi engolido por ele. E a gente está olhando bem para o meio. E aí eu vou sair do círculo, e eu vou até o meio, eu vou cavar brevemente a terra, e vou achar algumas sementes, pequenininhas. Eu peço licença à terra para pegar essas sementes. Eu percebo que a terra me permite. E aí eu vou dar semente a semente a cada um de vocês, na mão de vocês. Quando vocês olham essa semente, assim, pertinho do olho, vocês vão ver o caldeirão, vocês, os objetos, e tudo ao mesmo tempo agora misturado, dentro da semente. É quase como precisasse de água para estourar, para romper essa casca. Mas vocês só vão usar essa semente no momento que precisarem se aquecer com esses afetos e objetos de cada um. E quando precisarem comer. Quero que vocês guardem a semente no bolso. E no 3, a gente vai se desfazendo, partícula por partícula desse lugar, como tudo vai se desfazendo nesse quintal. E a gente vai chegar aqui. O fogo tem a mania de queimar o que é bom e o ruim. Meu fogo vem do meu modo de esfregar todas as partes de mim. Seja o que você quiser, meu fogo existencial é a combustão da razão do meu viver, na chama do irracional coração, pisca o fósforo do ardor, e a dor se inflama voraz, consumição numa fogueira de amor, nos galhos secos da paz. 1, 2, tudo está se desfazendo em muitas partículas. 3, essas partículas vão materializando a nossa matéria do agora. E a gente vai abrir os olhos devagarzinho. Bem devagarzinho. Um cheiro em cada um de vocês. Um cheiro com cheirinho de canela, para ficar na sorte e no poder. Encontro vocês daqui a pouco e até já já. Beijo, beijo.